E aí, bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a minha experiência na CLT. Na verdade, para ser mais específico, eu estou aqui para compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre as pessoas trabalhando na CLT. Assim, mais a minha experiência e também somando o relato de algumas pessoas que trabalham comigo ou que já trabalharam comigo. E aí eu estou acrescentando também a experiência de outras pessoas que compartilharam situações parecidas com o que eu passei, tá? Então, eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso. Bom, eu antes de trabalhar como CLT, de carteira assinada, né? Como é popularmente dito, eu trabalhei com outras coisas. Trabalhei consertando celular, tive lava-jato e etc. Ou seja, trabalhei muito tempo sem ser registrado em carteira até o dia que eu fui trabalhar em uma empresa e aí tive a carteira assinada e toda aquela parte burocrática que vocês sabem. Era uma indústria de peça automobilística, né? Então essa aí foi a minha primeira experiência como CLT. Depois saí, entrei na empresa onde que eu estou atualmente, né? E já tem um tempinho aí de carteira assinada como CLT, né? E assim, eu vou dizer agora aqui para vocês qual foi a minha experiência, o que aconteceu, o que eu aprendi com as pessoas. Eu quero conversar com vocês mais especificamente sobre o que eu aprendi com as pessoas, com o ser humano, com a convivência, da convivência com o ser humano, tá? Para ser mais específico. Bom, a primeira coisa que eu entendi é que o seu chefe, o nosso chefe, seu chefe, meu chefe, ele vê a gente que tá ali no operacional com desprezo. A menos que você prove que não é um pobre coitado. Na verdade, eu não sou apegado a questões materiais. Então, quando eu falo pobre coitado, é na visão do chefe, aquilo que as pessoas têm como concepção de pobre coitado, e não eu em si. No meu caso, eu fui tratado melhor quando descobriram que eu tinha uma condição de vida um tanto quanto razoável comparado com a maioria. No meu segundo emprego. No meu primeiro emprego, obviamente, eu era tratado, visto com um total desprezo pela chefia. Vocês provavelmente já repararam que o chefe de vocês, quando você vai falar com ele, ele dá aquela olhada, sabe? De baixo para cima, com desprezo, como se você não fosse nada. A maioria é assim, infelizmente. A maioria que eu me deparei. Inclusive, nem só na CLT, tá? Em outros trabalhos também. Passei muita humilhação aí em outros trabalhos também. Então é isso, cara. Infelizmente, a chefia geralmente vê o funcionário com desprezo. E é engraçado, porque, por exemplo, mesmo no meu primeiro emprego, que a chefia ali era um tanto quanto arrogante, tinha um tom soberbo, né? Geralmente, os chefes que estavam ali, eles moravam em casas, por exemplo, pior do que a minha e do pessoal ali que estava junto no chão de fábrica. Geralmente, eles eram mais endividados, né? E até se a gente for falar em questão de bem material, quando você ia procurar saber a fundo, geralmente até alguns deles tinham menos coisas do que quem estava no chão de fábrica. Então isso daí é uma situação que quando a gente para analisar, ela é um tanto irônica, certo? Outra situação que é muito complicada é que, infelizmente, o salário não muda tanto do operador para o líder, para o encarregado, e o encarregado trata as pessoas com arrogância, ele enxerga o operador como inferior. E isso é uma situação triste, né, cara? Isso daí é uma situação complicada. É algo lamentável, eu diria.
Outra situação, outra coisa que eu aprendi é que a chefia, por mais que ela tenha os defeitos dela ali e tal, a chefia é unida e a classe de operador é desunida. A chefia, ela é muito mais unida do que os operadores. E isso se dá também ao fato, né, comprovado, porque, como eu já disse em outros podcasts, eu estudei psicanálise, já li artigos científicos sobre psicologia e etc. Geralmente, grupos menores conseguem se organizar melhor e ter uma relação melhor do que grupos maiores. Então, geralmente, pessoas de grupos menores, quando se organizam, conseguem ter uma junção mais dinâmica, eu diria assim, para dominar aquele grupo maior, que é desorganizado e geralmente está sempre em disputa. As pessoas ali estão sempre em disputa daquele grupo que é maior, certo? Então tem esse fato aí também. Mas uma coisa que eu reparei é isso, a chefia é mais unida enquanto os operadores são desunidos. Outra coisa que eu aprendi ali na minha experiência é que as pessoas sempre vão tentar te derrubar. Operador é um tentando derrubar o outro, tanto com fatos verídicos quanto com mentiras. Se for preciso a mulher inventar mentira para te derrubar, isso vai acontecer. Se for preciso, ele vai fazer. E aí, alguns de vocês, de repente, podem estar se perguntando: caramba, não chega neste nível de crueldade. Chega nesse nível de crueldade. Eu já vi gente inventando uma mentira, assim, completamente absurda para derrubar um colega, porque um colega estava crescendo dentro da empresa. Eu, por exemplo, por sentirem inveja de mim, já disseram que iam me bater fora da empresa. Eu nem sei se eu posso dizer isso por causa do algoritmo do YouTube e tal. Mas, enfim, já ameaçaram fazer coisas comigo fora da empresa simplesmente por causa de uma situação que eu tinha conseguido que mandaram eu fazer um serviço que na verdade nem era uma oportunidade, mas pensaram ser uma oportunidade. E aí os caras ficaram com inveja e simplesmente aconteceu de eles me avacalharem, a chefia descobrir que eles estavam me sacaneando, digamos assim. Eu não falei nada, a chefia descobriu que os caras estavam me sacaneando. Eu ainda estava prezando por não fazer nada com eles. E aí eles julgaram que era eu mesmo. Na verdade sabiam que não era eu, mas a inveja falou mais alto e eles queriam fazer covardia comigo. Então isso já chegou a acontecer. Depois, se vocês quiserem, eu conto essa história para vocês. Aqui eu tô só resumindo. Então, os operadores, a classe operária ali, o operador de chão de fábrica, infelizmente, é muito invejoso e geralmente eles vão fazer de tudo para te derrubar. E o outro ponto que eu percebi é esse, né? A inveja. A inveja no chão de fábrica entre os operadores, ela é muito grande. O cara não pode ver ninguém crescer, o cara não pode ver nem a pessoa ganhar aumento. Eu já vi cara começar a provocar o outro, mulher começar a provocar a outra e ter contenda, ter desavença no ambiente de trabalho por questões de aumento de 10 centavos, do colega de equipe. E era uma pessoa que faltava, não tinha comprometimento, ficou nervosa porque uma pessoa que estava trabalhando, uma pessoa que estava tendo comprometimento recebeu aumento, entendeu? Então a inveja é algo assim que se perpetua mesmo ali no operacional muitas vezes isso acontece. Apesar que nesse ponto a classe operária da primeira empresa que eu trabalhei era extremamente mais unida do que a empresa que eu estou atualmente. Infelizmente, o ambiente que eu estou atualmente, a maioria são pessoas podres, são pessoas baixas, que eu diria que são almas ruins, né? Infelizmente.
Outra coisa que acontece, que eu percebi, é que o seu estudo, a sua capacidade, o seu desempenho, ele não importa. Você pode ser o melhor funcionário, você pode ser a pessoa mais estudada, você pode ser a pessoa mais capacitada. Você só vai receber oportunidade se você for o queridinho do chefe. Não é todas as vezes, eu não estou generalizando, mas aqui nós estamos para falar da regra e não da exceção. Como eu sempre friso em outros podcasts. Tem a regra e tem a exceção. Aqui nós estamos falando da regra. Infelizmente, se você não for amigo do chefe, se você não tiver um contato ali dentro, amizade ali dentro, um parente que trabalha ali há muitos anos, lamentavelmente você pode ser a pessoa que tem o melhor desempenho, você pode ser a pessoa que tem mais estudo, mais conhecimento técnico, oportunidade é dificílimo, não é impossível, mas é dificílimo. E mesmo assim, quando você conseguir a oportunidade, as pessoas vão ter preconceito com você, vão ter inveja de você e vão fazer de tudo para te derrubar. E você, infelizmente, na verdade, dificilmente você vai ter paz. Porque as pessoas vão te ver como um potencial inimigo. Porque você não vai fazer parte daquele grupo corrupto, tá? Isso daqui que eu estou falando, lamentavelmente, é um fato, tá? Aqui, na cidade que eu moro, assim, isso é unânime quando você vai conversar com as pessoas. Isso é unânime. Agora, em outros lugares do Brasil também eu já vi relatos, já ouvi relatos, tá? Então, assim, parece que isso daí é uma situação do Brasil. Parece que é aquele famoso jeitinho brasileiro, né? A pechadinha, o QI. Não é à toa que as coisas elas estão um caos, porque não compensa a educação, aquela pessoa mais capacitada, aquela pessoa que corre atrás. Geralmente são sempre trocas de favores. Não que não deva existir, né? Mas isso daí é um assunto que poderia ser debatido, se deve ter na sua totalidade ou não. Mas é algo que acontece assim de forma quase que totalitária, que gera um desequilíbrio e, infelizmente, faz com que as coisas se tornem um caos. Faz com que um ambiente se torne um caos, que é essa questão que a gente chama de pechada, que é se o cara for amigo, ganha oportunidade, tem que ter amizade para ter oportunidade, bajular, entendeu? Então, é uma situação complicada. Isso daí foi outra coisa que eu reparei, foi outra coisa que eu percebi, tá? Outra coisa que eu aprendi: tome cuidado com aquela pessoa que está sempre sorrindo, sempre tentando agradar todo mundo, aquela pessoa que vai em um, leva conversa, vai em outro, leva conversa, tá sempre rindo, tá sempre simpático ou simpática, e aí parece que todo mundo gosta dela. Então, infelizmente, se uma pessoa agrada todo mundo, é porque ela está falando de todo mundo. Isso daí foi o que eu aprendi também, foi uma lição muito bem aprendida. Nunca dei mole, ainda bem. Foi algo que eu percebi muito rápido, então eu aprendi cedo isso daí e para mim acabou sendo contributivo porque eu consigo ver melhor a verdadeira face das pessoas, tá? Então isso daí acontece. Toma cuidado com aquela pessoa que tá sempre sorrindo para os outros, conversa com todo mundo, sempre conversa com um, conversa com outro e fica levando conversa. Essa é a pessoa que fica levando conversa, tá? Isso daí acontece, é um fato e infelizmente é a realidade aí do mundo corporativo e principalmente do chão de fábrica, né? Lamentavelmente acontece. E no mais, por enquanto é isso. Eu posso fazer a parte 2. Já tá com 16 minutos aqui, provavelmente vai terminar lá com 17. Mas é isso. Eu posso fazer a parte 2, essa aqui ser a parte 1.
Deixe o comentário de vocês, caso vocês queiram, caso vocês se sintam confortáveis. Compartilhe o que vocês aprenderam aí nos comentários, a experiência de vocês. Se teve algo que eu falei aqui que aconteceu com vocês também, que vocês também perceberam, né? Porque aqui eu citei algumas coisas, né, que eu aprendi com as pessoas quando eu entrei na CLT, né? A experiência minha, as minhas experiências com o ser humano, né? Trabalhando de carteira assinada, convivendo ali com as pessoas. Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima.